Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Quem está falando é o professor Silvio, né? Acredito que a maioria deva me conhecer aí de disciplinas passadas, né? Já tiveram aula comigo. Bom, eu sou o professor que vai conduzir essa disciplina para vocês de cálculo diferencial e integral de duas ou mais variáveis, tá? Então, nós teremos essas aulas na sexta-feira à noite e eu irei conduzir essa disciplina, né, ao longo do semestre. Bom, não sei se todos aqui já trabalharam comigo, mas vou fazer devida apresentação, né? Meu nome é Silvio, sou professor aqui na FAM, cerca de 3 anos, sou professor aí da área de exatas, já sou professor há 15 anos, sendo que 11 deles aí trabalhando com nível superior, né? Então, essa disciplina é uma disciplina que eu já faço há muitos anos, é uma disciplina que eu gosto de trabalhar, que exige do aluno aí todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vivência dele como estudante na área de matemática, né? É uma disciplina um pouco puxada, né? Exige um cuidado grande do aluno, tá? Então, como já falei um pouco aí eu sou professor há um longo tempo, né? Um longo tempo, tempo razoável. Bom, minha formação sou licenciado e bacharel em matemática, com ênfase em informática. Sou mestre, meu mestrado é em educação matemática, né? E engenheiro civil, né? Apesar de não exercer a profissão. Meu ofício é educador, sou professor. Então, vou trabalhar com vocês nessa disciplina. Como a gente já sabe, o retorno aí com essa disciplina ainda é em ambiente virtual, devido a esse problema complicado aí com a pandemia, né? Então, até segunda ordem, a gente vai estar trabalhando na plataforma Canvas, com aulas virtuais, né? Teremos aulas virtuais. Até outubro, né? Outubro deve sair um anúncio aí pelo governo se a gente vai retornar às aulas presenciais ou se vamos permanecer aí no ambiente virtual. Mas como nós temos que começar a trabalhar, né? Não perdemos tempo, nosso planejamento é baseado aí ainda no ambiente virtual, tá? Então é assim, eu vou conduzir com vocês ao longo do semestre essas aulas virtuais. A minha intenção é gravando as aulas, né, e deixando à disposição de vocês na plataforma, questão de conceito, de exercícios. A gente vai trabalhar dessa forma aí ao longo desse semestre, enquanto estivermos no ambiente virtual. Nosso semestre continua do mesmo formato do semestre anterior com relação às avaliações, né? Então está dividido aí em 2 bimestres, onde você vai ter 2 avaliações. No primeiro bimestre de 0 até 5 a pontuação, e no segundo bimestre também de 0 até 5, sendo que a soma dessas duas notas, né, irão compor aí a média final de vocês. Para ser aprovado, continua sendo necessário 6 de média, 6 ou mais pontos, né? E caso você não consiga atingir essa média de 6, né, essa composição aí de 6, você ainda tem uma possibilidade de fazer uma avaliação A3, que será feita, né? Será colocada para vocês aí no mês de dezembro, provavelmente. Onde você terá uma avaliação de 0 até 5 novamente. E essa nota que você tirar nessa A3 vai substituir a menor das duas médias que você teve ao longo do semestre. E aí a soma dessas duas notas que permanecerem, se der 6 ou mais, você está aprovado, tá? Então será dessa forma a condução da avaliação.
Eu pretendo dar 2 avaliações oficiais, né? Uma para o primeiro bimestre, uma para o segundo. Talvez, se necessário, ao longo do semestre eles trabalhem com alguma atividade extra, né? Mas a intenção é trabalhar com 2 avaliações oficiais, ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre a disciplina, né? A disciplina é cálculo diferencial integral de 2 ou mais variáveis. É uma sequência de cálculo. Então, vocês tiveram aí no semestre anterior cálculo diferencial integral de uma variável. Agora, trabalhar com 2. Nós veremos novamente os mesmos assuntos, né? Só que agora aplicado com mais variáveis. O foco desse trabalho é trabalhar com 2 variáveis. Vocês vão perceber ao longo do semestre que é relevante porque é a ideia do objeto em 3D, é o R3, né? Então, até o momento, vocês tinham visto função de uma variável, né? Então, era aquela relação lá, y dependente de x. A gente trabalhou análise matemática dessa função de forma algébrica, gráfica, né? Domínio, imagem da função. Nós vimos derivadas, como derivar uma função de uma variável. Vimos integrais, né? Como integra uma função de uma variável. E agora, na sequência, a gente vai abordar de novo esses assuntos, só que para a função de 2 ou mais, especialmente 2 variáveis. Então, agora a relação será de dependência por 2 variáveis. Ou seja, a gente vai ter uma variável z que depende agora de 2 outras, x e y. E aí sim, nós vamos novamente ver aí os tópicos referentes a 2 variáveis, tá? 2 ou mais. Bom, o assunto então é funções. Nós vamos fazer inicialmente uma revisão de funções aí para abordar a ideia do significado de função de duas ou mais variáveis, né? Eu vou disponibilizar para vocês na plataforma uma apostila, pois eu vou seguir essa apostila ao longo do semestre, tá? Ela aborda aí os assuntos que a gente precisa ver. Eu acho essa apostila legal, porque ela tem bastante exemplo resolvido, ela é uma linguagem bem mais simples. Então a gente vai conduzir os trabalhos através desse material que eu vou disponibilizar lá na plataforma, tá? Como está dividido esse trabalho? Ora, a gente vai trabalhar inicialmente com função, então vamos fazer análise matemática de função de 2 variáveis, análise tanto algébrica quanto geométrica, então a gente vai verificar de novo os tipos de função, domínio de função, né, imagem, e tanto algébrica quanto a representação geométrica, ou seja, gráfico, tá? O legal do gráfico é para poder dar sentido aí, fica mais claro vendo graficamente como acontece do que de forma algébrica, tá? Então nós vamos trabalhar aí essa ideia aí de função, análise matemática de função. Ainda trabalhando com essa análise matemática de função, nós vamos abordar um assunto importante, uma ferramenta importante na engenharia, que é curvas de nível. Então, vamos aprender aí a mapear objetos, né, através de curvas de nível. Como é feito isso? Através de análise matemática, tá? Então, no primeiro módulo que a gente vai ver de função, a gente trabalha com curvas de nível. Para que na sequência a gente vá para derivadas. Então vamos ver novamente as técnicas de derivação, só que agora para 2 ou mais variáveis. É chamada derivadas parciais. Então vamos ter derivadas parciais que será técnicas para poder resolver, que serão as técnicas que vão resolver aí os exercícios de função, né? Derivadas. E, novamente, ver as técnicas, vamos ver a regra da cadeia, né? Derivadas de segunda ordem, para que na sequência a gente passe para derivadas direcionais, que serão, né, derivadas de vetor,
a gente vai derivar aí os conceitos vetoriais, tá? Através de derivadas direcionais. Esse pacote aí eu espero que a gente consiga chegar ainda no primeiro bimestre, né? Então, a ideia é trabalhar no primeiro bimestre com derivadas. Para que no segundo momento, no segundo bimestre, a gente aborde então integrais. Integrais múltiplas. O que seria integrais múltiplas? Seria novamente as técnicas para poder trabalhar as funções derivadas, né? Seria a antiderivada, mas agora trabalhando com função de duas ou mais variáveis. Esse assunto das integrais múltiplas é para chegar no foco desse módulo, desse semestre, que é cálculo de área e volume. Então, através de integrais múltiplas, a gente calcula áreas de superfície, volume de objetos sólidos, né? Então, é uma ferramenta muito importante aí na engenharia, o cálculo de área e o cálculo de volume, tá? Então, como eu falei, é um semestre que é uma matéria um pouco pesada, né? Exige um cuidado grande aí com ela, mas se for bem conduzida por todos, vai ser tranquilo, tá? Então, esse primeiro vídeo, minha intenção foi passar para vocês aí as regras, as ideias que nós temos para trabalhar ao longo do semestre e divulgar aí os assuntos que vamos ver, né? Tá? Eu vou encerrar esse primeiro vídeo de apresentação. Toda semana eu irei postar vídeos com conteúdo, sempre conteúdos novos, né? E deixarei toda semana um fórum aberto para que vocês possam manifestar suas dúvidas, quaisquer que sejam referentes à disciplina ao longo da semana. Ok? Então, até o próximo vídeo.